sonhou com peixe, teve uma pessoa que sonhou com peixe e ela compartilhou conosco. Quando você sonha com peixe, é bom se você pegar um peixe na medida que você consegue carregar. Tem pessoas que, em sonho, pescam um peixe muito grande e elas pensam que isso representa uma sorte grande, mas não é verdade isso. Porque um peixe grande dá muito trabalho para tirar ele da água, inclusive. A menos que a pessoa sonhe que ela pescou um peixe muito grande e conseguiu tirar ele da água, né? Daí é bom. Agora, se a pessoa fica se debatendo com o peixe, não é bom. Muito trabalho para pegar o peixe também. Não é um sonho legal, porque a pessoa está se debatendo muito para ter os resultados na vida desperta. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Peixe. Dê uma olhada, porque vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists aqui do YouTube em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Vamos ver o relato da sonhadora, então. Bom dia, Elias. Eu sonhei que eu estava com o meu marido em cima de um palanque, dentro da água. Meu marido estava se preparando para mergulhar. Então ele entrou na água e se afastou de mim. Eu vi que tinha um peixe grande embaixo do palanque. Eu conseguia enfiar o braço entre as tábuas e pegar ele. E logo passou outro peixe grande, mas ele tinha um corte grande nas costas. Isso me chamou a atenção. De repente, uma baleia orca veio para cima de mim. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Ela batia forte no palanque. Eu me segurava com uma mão e com a outra mão eu segurava o peixe. Então, ela arrastou o palanque. Teve um momento que ela sumiu na água. Eu achei que ela tinha ido embora, mas ela pulou novamente com a boca aberta. Eu joguei o peixe dentro da boca dela, aí ela foi embora. Esse sonho ele é bem claro. Tem dois objetivos ali que a senhora quer alcançar. Um objetivo é algo muito visado, algo muito invejado, mas que outros já tentaram e não conseguiram. Presume-se que a senhora não vai conseguir também. O outro objetivo, a senhora pega, que é o peixe, mas a senhora tem que largar, porque a orca vem e faz a senhora largar o peixe. Então, a senhora está vendo ali duas possibilidades. A primeira possibilidade é inalcançável, porque outros já tentaram e não conseguiram. É aquele peixe que vem com um corte nas costas. E esse peixe que você tem que entregar para a orca é o que chegou em seu poder pelo seu próprio trabalho, pela sua própria força de conquista, mas que você tem que abrir mão para se livrar de um problema. Com uma mão você se segurava, com a outra você segurava o peixe. Então você estava completamente ali sendo tomada por problemas, né? Sem muito poder de ação. Mas quando você entrega o peixe para a orca, você resolve o problema e se livra do problema. Então é uma questão muito difícil, muito complicada, porque você consegue aquilo que você quer, mas você tem que se livrar daquilo para poder ter paz. Senão você não tem. É muito complicado isso. Isso acontece muito na vida das pessoas, em virtude de feitiçaria, em virtude de inveja. Outra coisa que as pessoas precisam entender. Quando você vai num centro espírita, quando você vai num cartomante, quando você vai numa religião, as forças que atuam por trás daquela religião, daquele braço espiritual, seja cartomante, igreja, vidência, benzimento, etc., as verdadeiras
detentoras daquelas vertentes espirituais com as quais você fez contato, ou participou, ou frequentou, elas têm direito aos resultados que você terá. E então você pode sofrer intersecção na vida desperta. Tá? Esse sonho está parecendo que em algum momento você consultou uma pessoa espírita ou espiritual para conseguir algo. Só porque você conseguiu, mas perdeu a paz e a harmonia. E só conseguiu restabelecer a paz e a harmonia abrindo mão daquilo que já havia conseguido. Então você lidou na vida desperta com pessoas extremamente possessivas e egocêntricas. Mas o meu conceito de pessoas aqui no meu canal, que eu sempre me refiro, são pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc. A criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador. E ele é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do todo é loucura. Então é isso que aconteceu na sua vida e é disso aí que o sonho está falando. Tá? Você precisa tomar cuidado e contar com os poderes pessoais, individuais que o Criador deu para você. Pensamento, imaginação e falácia. Aqui no meu canal, eu tenho várias playlists que tratam de desenvolvimento interior e de expansão da consciência, além de outros assuntos. Dê uma olhada, porque elas vêm a somar. Por que o seu marido se afastou e entrou na água? Porque você entrega os seus poderes individuais a terceiros. Quando você faz consulta com pessoas com lideranças espirituais, você não está só perguntando, você não está só pedindo ajuda, você já está entregando parte dos resultados que tem direito nas áreas da sua vida, não para o pastor, para o padre, para o benzedor, para o atendente online de evidência, não para essas pessoas carnais, mas para aquelas forças que atuam por trás delas. E uma das metodologias que muitos destes poderes que atuam por trás das crenças costumam fazer na vida das pessoas é afastar os familiares. Então, quem é que está afastando o seu marido nesse sonho? Um poder espiritual. Quanto mais sozinha você estiver, maior será o poder de atuação de forças ali de outras pessoas sobre a sua vida. Tem uma estratégia que é utilizada, que ela é muito antiga, que ela é utilizada por os cães gulosos no mundo. Vamos separar para governar. Vamos dividir para dominar. Então, quanto mais dividida tiver a família, maior será o poder de outras pessoas sobre você. E você sabe qual é o meu conceito de pessoas. Então você precisa expandir a sua consciência, tá? Esse sonho está falando exatamente desse assunto. Ele está fazendo um filmezinho do que tem acontecido aí em algum momento da sua vida ou por um longo período da sua vida. Mas são gestos e ações das quais você precisa se livrar. Você precisa expandir o seu conhecimento, a sua consciência. Você precisa se tornar melhor e maior e você pode. É por isso que você está no meu canal. Porque se não fosse assim, você não estaria aqui assistindo aos meus vídeos. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.